Nos últimos anos, testemunhamos uma série de fenômenos naturais extremos nos Emirados Árabes Unidos. Chuvas torrenciais, tempestades de areia e inundações marcaram a vida de muitas pessoas na região. Agora, alguém poderia perguntar: são esses meros eventos meteorológicos ou poderiam ser interpretados como sinais divinos do iminente retorno do Senhor? Pensemos nos sons estranhos relatados durante esses eventos. Alguns podem descartá-los como simples rangidos de madeira, mas outros sentem que há algo mais, algo quase sobrenatural. No livro de Jó, capítulo 37, versículo 5, lemos: Deus troveja maravilhosamente com sua voz. Ele faz grandes coisas que não compreendemos. Este trecho pode ressoar profundamente com aqueles que experimentaram esses sons misteriosos, sugerindo que talvez na imensidão desses fenômenos haja mensagens que estão além de nossa compreensão humana. A interpretação de eventos naturais como sinais divinos não é um tema novo. Ao longo da história, muitas culturas e religiões têm visto os desastres naturais como comunicações do divino, advertências ou até mesmo como castigos. No entanto, em nossa era moderna, com o avanço da ciência e da tecnologia, tendemos a buscar explicações baseadas na física, na meteorologia e em outros campos científicos. Ainda assim, para muitos crentes, esses eventos continuam tendo um significado espiritual profundo, servindo como lembretes de que, embora possamos entender muitos aspectos do mundo natural, ainda há mistérios que são exclusivamente do domínio de Deus. Recentemente, a Meca enfrentou o desafio de eventos naturais extremos intimamente ligados à força da natureza. Durante o ano de 2018, tempestades de areia frequentes assolaram a região da Meca, provocando ventos intensos e uma densa presença de poeira no ar. A potência desses ventos arrasta consigo areia e poeira, gerando uma densa névoa arenosa. As partículas de areia de tamanho diminuto são transportadas por rajadas de vento vigorosas. Essas tempestades não apenas perturbaram todas as práticas religiosas e cerimônias, mas também causaram danos significativos à estrutura das moradias locais. Na região da Meca, os anos de 2019 e 2020 foram marcados por uma série de eventos naturais extremos que apresentaram desafios significativos tanto para a infraestrutura quanto para a segurança de um dos lugares mais sagrados do islamismo. Esses eventos incluem tempestades de areia, inundações e terremotos, cada um com um impacto profundo na vida cotidiana e na espiritualidade de milhões de muçulmanos. Começando com as tempestades de areia, em 2019, a região experimentou ventos de grande força, que não só levantaram grandes quantidades de areia, mas também causaram danos materiais a edificações-chave. A Cabanha, também conhecida como a Carraba, que se encontra no coração da Meca, não foi uma exceção. Estas tempestades de areia, com sua potente força, erosionaram as superfícies exteriores do templo, o que não só representou um desafio estético, mas também estrutural. O pó e a areia, ao se incrustarem nos detalhes arquitetônicos da Carraba e de outros edifícios, apresentaram um desafio de manutenção considerável e testaram a capacidade das autoridades locais para manter a santidade do lugar. Em 2020, a situação se agravou com a chegada das inundações, especialmente durante a temporada de chuvas. Estas não só afetaram a mobilidade dentro da cidade, mas também levantaram sérios riscos para a segurança dos residentes e dos peregrinos que visitam a Meca. As águas de inundação, ao infiltrarem-se no sistema de infraestruturas da cidade, ameaçaram edificações históricas e contemporâneas igualmente. Os sistemas de drenagem, frequentemente ultrapassados pelo volume de água, tornaram-se um foco de atenção urgente para as autoridades. Paralelamente, os terremotos também foram uma fonte de preocupação considerável. Embora a região não seja estranha à atividade sísmica, os terremotos de 2020 foram particularmente alarmantes, devido ao seu potencial para causar danos irreparáveis à Caaba e às estruturas circundantes.
O medo de um dano estrutural grave era palpável, dado que qualquer afetação à Carraba poderia ter profundas implicações religiosas e culturais. Além desses desafios físicos, os eventos naturais também trouxeram consigo uma preocupação constante pela preservação deste lugar tão reverenciado. A comunidade muçulmana global, juntamente com as autoridades locais, encontrou-se numa luta contínua para proteger e preservar a Caaba. A colaboração entre estes grupos foi crucial para implementar medidas que não só respondessem a AOS desastres imediatos, mas também fortalecessem a resiliência da cidade frente a futuros eventos. Durante o Ramadã, um dos eventos mais incomuns que enfrentou a grande mesquita foi uma praga de gafanhotos. Estes insetos, conhecidos por sua capacidade para devastar grandes extensões de cultivos, encontraram seu caminho para este lugar sagrado, provocando não só dano físico, mas também uma grande alarme entre os fiéis e os encarregados da mesquita. As autoridades, num esforço para proteger a integridade da mesquita e os rituais ali realizados, tiveram que mobilizar equipes de especialistas para abordar esta invasão de maneira eficaz e respeitosa, considerando a significação do lugar, enquanto a comunidade lidava com a crise dos gafanhotos. Um fenômeno ainda mais misterioso capturou a atenção e o espanto de todos. Um som penetrante, semelhante ao de uma trombeta, ressoou por toda a cidade. Este som, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, gerou uma mistura de medo e especulação entre os habitantes. Alguns o interpretaram como um possível presságio, enquanto outros buscavam explicações mais científicas ou naturais. A preocupação com a grande mesquita e o impacto da praga nos rituais religiosos foram significativos. Num local tão central para a fé e a prática diária, qualquer ameaça ao seu funcionamento normal ressoava não só através da cidade, mas por toda a comunidade muçulmana. Além disso, a invasão de gafanhotos trouxe à mente memórias das pragas bíblicas, como aquela descrita no livro do Êxodo, onde uma invasão de gafanhotos é enviada como uma das 10 pragas sobre o Egito para persuadir o faraó a libertar os israelitas. O misterioso som, por outro lado, gerou uma ampla gama de teorias. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser um engano, um ato intencional por parte de indivíduos para chamar a atenção midiática ou até mesmo provocar distúrbios. Outros, no entanto, consideraram a possibilidade de ser um sinal divino, uma manifestação sobrenatural, como as trombetas mencionadas no livro do Apocalipse, que anunciam eventos significativos no plano divino. Na fé islâmica, reside a crença nos mensagens divinos de Alá, comunicados através do Corão e dos hadices. Estes textos sagrados não só guiam as práticas diárias e espirituais dos muçulmanos, mas também oferecem visões sobre os últimos dias e os sinais que precederão o dia do juízo. Diante de eventos globais impactantes e muitas vezes trágicos, muitos muçulmanos interpretam esses acontecimentos como claras mensagens divinas, avisos que são necessários para despertar e fortalecer a espiritualidade individual e coletiva. Esses eventos, que variam de desastres naturais a conflitos sociopolíticos, são vistos por alguns crentes como sinais premonitórios mencionados nas Escrituras. Por exemplo, os textos sagrados do Islã discutem sinais como o aumento da discórdia, a corrupção moral e a prevalência de guerras, que são interpretados por alguns como indicativos de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Esta perspectiva é especialmente ressonante em contextos onde os conflitos e crises parecem refletir diretamente as advertências profetizadas. Em resposta a esses sinais, muitos líderes e seguidores islâmicos advogam por um retorno renovado aos ensinamentos fundamentais do Islã. A necessidade de arrependimento e a busca pela misericórdia e pelo perdão de Alá tornam-se temas centrais em sermões e discursos comunitários. Este chamado à reflexão espiritual e à mudança moral não só visa preparar os indivíduos para o dia do juízo, mas também melhorar a sociedade em geral, promovendo valores como paz, justiça e compaixão, que são fundamentais no islamismo.
O declínio moral e social observado em nível global é frequentemente citado como evidência da proximidade dos últimos dias. Os debates e discussões dentro da comunidade muçulmana frequentemente giram em torno de como esses fenômenos se alinham com as profecias islâmicas. Por exemplo, o aumento da injustiça, a disseminação da pobreza e os conflitos internacionais são vistos não apenas como problemas socioeconômicos ou políticos, mas também como sinais espirituais críticos que exigem uma resposta imediata e fundamentada na fé. Na Bíblia também há uma série de histórias relacionadas ao arrependimento, ao perdão e à aceitação de Deus. Esta é uma história fascinante que quero contar para você. Esta história é citada no capítulo 23 de Pedro e é chamada Ele aprendeu o perdão de seu mestre. Pedro, um dos apóstolos mais proeminentes e uma figura central na narrativa do Novo Testamento, oferece uma poderosa história de arrependimento, perdão e redenção que ressoa através dos séculos. Sua relação com Jesus Cristo, cheia de momentos de profunda lealdade e também de falhas humanas, pinta um retrato vívido da misericórdia divina e de como a fé pode transformar nossas vidas. Um dos episódios mais emblemáticos da vida de Pedro é, sem dúvida, sua negação de Cristo. Esta história, encontrada nos 4 evangelhos, mostra Pedro jurando lealdade a Jesus durante a última ceia, apenas para negá-lo 3 vezes antes que o galo cante, como Jesus havia predito. Este momento de fraqueza humana não só destaca a fragilidade de Pedro, mas também a profundidade de sua relação com Jesus. Apesar de sua falha, a história não termina aí. Após a ressurreição, Jesus aparece a Pedro em um encontro que é fundamental para entender o perdão e a restauração. No Evangelho de João, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, correspondendo às 3 vezes que Pedro o negou. Cada afirmação de amor de Pedro é seguida por uma comissão de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Este diálogo não só restaura Pedro em sua relação com Jesus Cristo, mas também estabelece seu papel futuro como líder da igreja primitiva. Este ato de perdão mostra que não importa a profundidade de nosso fracasso, a misericórdia e a aceitação de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem e voltam para Ele. A história de Pedro também destaca a importância do arrependimento e da correção na relação mestre-discípulo. Ao longo dos evangelhos, vemos como Jesus molda e guia Pedro, corrigindo-o quando necessário e aprofundando sua compreensão do que significa segui-lo. Esta interação nos ensina que o caminho espiritual está repleto de aprendizado e crescimento, e que o verdadeiro mestre nunca abandona seu discípulo, mesmo nos momentos de maior erro. Além disso, a redenção de Pedro enfatiza como a fé pode superar a culpa e o arrependimento. Após sua negação fracassada, ele poderia ter sido consumido pela culpa. No entanto, a fé nas palavras e promessas de Jesus permite que ele supere sua desesperança e assuma seu papel como uma pedra angular na fundação da igreja. Isso nos ensina que a fé não é apenas acreditar no divino, mas também na capacidade de ser transformado por ela, de nos levantarmos de nossos erros e avançarmos com determinação renovada. Finalmente, a história de Pedro nos lembra da importância da comunidade e do apoio mútuo em nossa jornada espiritual. A comunidade de crentes desempenha um papel crucial no processo de arrependimento e perdão. No caso de Pedro, foram seus companheiros apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus que o ajudaram a reafirmar sua fé e sua vocação. Esta interação sublinha que em nosso próprio caminho espiritual não estamos sozinhos. Contamos com o apoio de nossa comunidade para nos guiar, sustentar e, quando necessário, nos ajudar a retornar ao caminho correto. Através da história de Pedro, vemos como a combinação de arrependimento sincero, fé inabalável e o apoio de uma comunidade amorosa pode nos levar a uma profunda transformação e redenção. É um testemunho do poder do perdão divino e de como, apesar de nossas falhas, somos continuamente chamados a uma relação mais profunda e significativa com o divino.
A Bíblia está repleta de relatos de arrependimento onde personagens tanto grandes como pequenos enfrentam suas faltas e encontram redenção através de seu retorno a Deus. Estas histórias não só servem como lições morais ou espirituais, mas também nos oferecem uma visão profunda da natureza humana e da inabalável misericórdia de Deus. Começando com o Antigo Testamento, um dos exemplos mais poderosos de arrependimento é o de Davi. Este rei, poeta e guerreiro, um homem segundo o próprio coração de Deus, cometeu adultério com e depois organizou a morte de seu esposo Urias para encobrir seu pecado. Quando o profeta Natã confrontou Davi com seu pecado, a resposta de Davi foi de imediata contrição. No livro de Salmos, especificamente no Salmo 51, Davi expressa seu arrependimento de uma maneira que ressoou através dos séculos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Outro relato notável é o de Jonas, o profeta que tentou fugir da vontade de Deus. Deus lhe ordenara ir a Nínive, uma grande cidade conhecida por sua maldade, para pronunciar uma mensagem de condenação. Temendo e ressentido pela missão, Jonas embarcou em um navio na direção oposta, apenas para ser engolido por um peixe. Dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus, reconhecendo sua desobediência e pedindo salvação. Deus respondeu à sua súplica e Jonas foi liberado. Finalmente, ele foi a Nínive e os ninivitas se arrependeram, demonstrando o poder transformador do arrependimento, tanto pessoal quanto comunitário. No Novo Testamento, a parábola do filho pródigo, contada por Jesus, encapsula profundamente o tema do arrependimento. Um jovem decide pegar sua herança e sair de casa, gastando tudo em uma vida de extravagância. Quando se encontra na miséria, decide voltar para a casa de seu pai, preparando um discurso de arrependimento, reconhecendo que pecou contra o céu e contra seu pai. A resposta de seu pai é emblemática da graça divina. Em vez de rejeição ou reprovação, o pai recebe seu filho de braços abertos, com um banquete e uma celebração de seu retorno. Esta história não só mostra o arrependimento do filho, mas também a disposição de perdoar do pai, uma imagem da misericórdia de Deus para com os pecadores arrependidos. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, fornece outro exemplo significativo. Depois de prometer lealdade inquebrantável a Jesus, ele o nega 3 vezes antes que o galo cante, como Jesus havia predito. A realização de sua traição o leva a chorar amargamente, um momento de profundo arrependimento pessoal. Mais tarde, após a ressurreição de Jesus, Pedro é restaurado e comissionado para liderar a igreja nascente, demonstrando que o arrependimento genuíno pode preceder uma grande responsabilidade e honra. A história de Zaqueu, o coletor de impostos, também destaca esse tema. Ao encontrar Jesus, Zaqueu promete restituir 4 vezes tudo o que defraudou e dar metade de seus bens a OS pobres. Esta declaração de retificação mostra que o arrependimento genuíno frequentemente leva a ações concretas para corrigir os erros passados. Em cada um desses relatos, vemos como o verdadeiro arrependimento não apenas muda a vida dos indivíduos, mas também tem o poder de transformar comunidades inteiras. Essas histórias bíblicas nos ensinam que não importa a profundidade de nossos erros para a ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Aqui somos lembrados de que a vingança não nos cabe, mas a Deus como juiz justo. Ele tem o poder e a autoridade para distribuir justiça de maneira perfeita e equitativa. Embora possa parecer que os malfeitores prosperam e os justos sofrem, a Bíblia nos assegura que no final Deus fará justiça e cada um prestará contas por suas ações. Isso nos leva à ideia de redenção e restauração, mesmo após o castigo e o sofrimento. Deus oferece a possibilidade de perdão e renovação.
No livro de Jeremias, ouvimos as palavras do Senhor: porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem-estar e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Mesmo em meio ao exílio e ao castigo, Deus oferece esperança de restauração e renovação para o seu povo. Isso se manifesta, em última instância, na obra redentora de Jesus Cristo através de sua morte e ressurreição. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e abriu o caminho para que todos aqueles que se arrependem e creem nele possam ser reconciliados com Deus e experimentar seu perdão e graça. Finalmente, é importante lembrar que o castigo e o sofrimento nesta vida não são o fim da história para aqueles que confiam em Deus. A Bíblia nos promete um futuro de paz e restauração onde não haverá mais dor nem sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 a 4, nos oferece uma visão de um novo céu e uma nova terra onde Deus habitará com seu povo e enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá mais morte, nem choro, nem lamento, nem dor, porque as coisas antigas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 a 6. Neste trecho, vemos o cumprimento final da promessa de Deus de restaurar e renovar toda a criação e fazer todas as coisas novas. Em resumo, embora o castigo e o sofrimento possam ser difíceis de compreender e aceitar, a Bíblia nos oferece esperança e consolo ao nos lembrar que Deus é amoroso e misericordioso, que sua justiça é perfeita e que seu plano para nós é um de redenção e restauração. Independentemente de nossas circunstâncias atuais, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem e que no final todas as coisas serão restauradas nele. Para a ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Este trecho reflete a confiança de que no final todas as coisas serão julgadas e redimidas por Deus de maneira justa e apropriada. Além disso, é fundamental reconhecer que o castigo de Deus também tem um componente profético e restaurador. Nos profetas menores como Oséias, vemos como Deus usa a disciplina não apenas como castigo, mas como um chamado para voltar a Ele. Através das dificuldades, Deus buscava que o povo de Israel refletisse, se arrependesse e fosse restaurado a uma relação correta com Ele. Finalmente, o maior ato de amor e castigo é encontrado na cruz de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, tomou sobre si o castigo por nossos pecados. Em vez de nós enfrentarmos a ira eterna que merecíamos, ele se ofereceu como sacrifício perfeito, mostrando tanto a justiça quanto o imenso amor de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, está escrito: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando falamos em confiar em Deus e nos arrepender em preparação para a segunda vinda de Cristo, tocamos em um dos temas mais fundamentais e profundos da fé cristã. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nos fala da importância de viver uma vida em harmonia com Deus. Especialmente nestes tempos que antecipam o retorno de Jesus, confiar em Deus é essencial. E essa confiança se manifesta em nossa entrega diária a Ele. O Salmo, capítulo 37, versículo 5, nos insta: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Esta entrega não é passiva. É um ato ativo de fé que nos leva a depender completamente de Deus para nossa direção e nossas decisões. É reconhecer que sem Ele, nossas próprias decisões estão incompletas. A confiança nos liberta do peso de ter que resolver tudo por nossa conta e nos coloca sob a orientação e providência de Deus. O arrependimento, por outro lado, é um tema igualmente crucial nas Escrituras. O arrependimento não se trata apenas de sentir remorso, mas de mudar de direção. É uma resposta consciente à convicção do Espírito Santo sobre nossas vidas. No livro de Atos, Pedro diz em seu sermão: Arrependam-se, pois, e voltem-se para que sejam cancelados os seus pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Essa mudança é fundamental para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, porque limpa nosso caminho,
nos afasta do pecado e nos aproxima mais de Deus. No contexto da segunda vinda, Jesus mesmo destacou a importância de estarmos preparados em todo momento. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, ele adverte: Por isso também vós estai preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que não pensais. Esta preparação implica viver cada dia como se fosse o dia em que Cristo retornará. Não é viver com medo, mas com uma antecipação alegre e diligente. Além disso, a parábola das 10 virgens em Mateus 25 nos ensina sobre a preparação e a vigilância. As 5 virgens prudentes que levaram óleo extra para suas lâmpadas são exemplos de como devemos viver em um estado de preparação constante, mantendo nossa fé e nossas práticas espirituais não apenas como um ritual, mas como um verdadeiro reflexo de nossa relação com Deus. Portanto, confiar em Deus e se arrepender são 2 aspectos inseparáveis de uma vida cristã que antecipa a segunda vinda de Jesus com esperança e alegria. Através da confiança, somos guiados e protegidos. Através do arrependimento, somos purificados e renovados. Juntos, formam o caminho que devemos seguir enquanto aguardamos o glorioso retorno de nosso Salvador. Um caminho que nos leva a uma relação mais profunda e comprometida com Deus a cada dia. Se esta mensagem ressoou contigo e te ajudou a refletir sobre a importância de estar preparado para a segunda vinda de Cristo, te encorajo a te inscreveres em nosso canal e dar like a este vídeo. Ao te inscreveres, te juntarás a uma comunidade de crentes que, como tu, buscam aprofundar sua fé e viver de acordo com os princípios bíblicos na antecipação de nosso encontro com o Senhor.